O estudioso do direito, aquele que lida no direito para o cotidiano, quando se deparam com a vida das normas jurídicas, com a existência de um conjunto de normas jurídicas, todos eles buscam quase sempre encontrar neste conjunto, neste ordenamento, neste sistema de normas jurídicas, resposta a todos os casos pelos quais o direito se apresenta na sociedade. Então, nós temos uma tendência a imaginar que o direito falaria sobre todas as hipóteses, sobre todas as situações, de tal sorte que não haveria, no que tange às normas jurídicas, lacunas, ou seja, não haveria espaços nos quais as normas não tratariam. Esta tradição de imaginar que o direito fala sobre tudo, de que o direito se derrama sobre todas as hipóteses, é uma tradição que se torna cada vez mais forte no presente. Nas sociedades capitalistas isto fica muito delimitado, muito marcado. Chega um certo momento no qual o Estado passa a ter um papel decisivo na própria organização da vida política da sociedade e, a partir daí, também o direito passa a intermediar todas as relações sociais. A forma da subjetividade jurídica é a forma pela qual a sociedade organiza seus vínculos, organiza os contratos, organiza a posse, a propriedade dos bens, das mercadorias, do próprio capital, e neste momento, então, haveria a ideia de que o direito precisaria legislar sobre todas as coisas, nada poderia escapar a este âmbito do próprio direito. Este seria uma espécie de dogma da completude. O direito fala sobre tudo, nada escapa ao olhar do direito. Esta tendência a falar que o direito teria esta completude vem em especial desde o século XIX até hoje, e tendo em vista que no passado, em sociedades pré-capitalistas, senhores feudais, senhores de escravo, aqueles que detêm o poder na sociedade, monarcas absolutistas, eles falam quando querem, e sua decisão é uma decisão que vincula plenamente, que vincula conforme sua diretriz, e muitas vezes esses mesmos monarcas, esses mesmos senhores, querem falar de uma coisa em um caso e de outra coisa num caso aqui que se apresente de modo contrário. Então nós teríamos uma situação na qual o passado se gostaria, por vontade de um rei, por vontade de um senhor, de ter lacunas, isto seria, e se este rei ou este senhor quisesse cobrir toda a hipótese que a norma pudesse falar, então nós não teríamos lacuna. No presente, como temos uma dinâmica social distinta, o Estado dá conta aqui de uma série de fenômenos até, de um certo modo, padronizados, então o problema da lacuna se torna maior para a nossa demanda de trabalho na vida jurídica e na vida social. Para falar sobre a lacuna, existem muitas hipóteses, muitas teorias que tentam encaminhar como pensar este mesmo problema das lacunas. São as chamadas teorias da completude. Muitos juristas, desde o século XIX, dizem que o direito resolve seu problema de lacuna de uma maneira muito clara, porque existem assuntos que são jurídicos e existem assuntos que não são jurídicos. Portanto, não é que o direito legislasse sobre tudo. O direito legisla sobre algumas coisas. Estas coisas para as quais há normativa jurídica, sobre as quais o direito se refere, para estas, internamente, não haveria lacuna. Para todas as demais, que poderíamos chamar, então, esse espaço de espaço lacunoso, vão dizer aqui teóricos desde o século XIX que não se pode falar de lacuna porque, tecnicamente, este é um espaço jurídico vazio. Ou seja, se o direito se refere a algumas coisas, a outras ele não se refere, e não é que isto seja lacuna. Isto é simplesmente uma série de fenômenos sociais, de relações sociais que não são jurídicas, são um espaço jurídico vazio. Com isto se quereria dizer que o direito, naquilo que ele trata, dentro disso não tem lacuna, e tudo que o direito não trata não seria então jurídico e, portanto, não se poderia dizer que houvesse aqui lacuna jurídica. Esta é uma resposta teórica possível. Outra resposta que se busca dar também a este problema das lacunas aconteceu no século XX com o próprio Hans Kelsen, teórico austríaco, que propõe na sua teoria pura do direito que o direito se esparrama para todos os fenômenos sociais. Então, é uma teoria distinta dessa do espaço jurídico vazio. A de Kelsen é outra perspectiva. E Kelsen vai dizer que o direito fala de todas as hipóteses, de tudo que se puder pensar. Mas nós sabemos que o direito não fala de tudo. Então, como é este encaminhamento teórico que Kelsen propõe, esta ciência que Kelsen propõe para resolver este problema eventual ou virtual
das lacunas normativas. Kelsen vai dizer, o direito trata sobre tudo, mas naquilo que ele trata diretamente pelas normas jurídicas, aí, portanto, há um espaço que não tem lacuna nenhuma, dado que o direito fala exatamente desses termos mediante normas jurídicas. Mas todos os espaços nos quais as normas jurídicas não tratam, para as quais as normas jurídicas não chegam, nesses espaços, nós temos aqui então o fato, vai dizer Kelsen, de que, não havendo normativa sobre estas circunstâncias, deve-se pensar que estas circunstâncias são juridicamente permitidas. Então as normas falam de algumas coisas e daquilo que elas não falam, elas também chegam a isso, dado que se não falam, permitem, portanto, esses fenômenos, permitem estas relações, permitem estas circunstâncias da vida cotidiana. Então, para Kelsen, o direito chegaria a tudo, falando diretamente mediante normas, ou então não falando e, portanto, dando uma hipótese geral aqui de que, ao não falar, isto seria permitido juridicamente. Esta solução de Kelsen não deixaria espaço para lacuna, dado que tudo que não tem norma jurídica teria, então, esta norma geral, esta norma hipotética permissiva, que faria com que estes tantos fatos da vida social, da vida histórica, pudessem ser fatos aqui permitidos, eles se apresentassem juridicamente já com esta qualificação. Isto nos faz também perceber que há um problema de concepção do que seja lacuna, porque dado o espaço jurídico vazio, muitas coisas não são nem sequer jurídicas. Dada a visão de Kelsen, tudo é jurídico e tudo que não está normatizado, de alguma maneira, por via reflexa, também o direito aí chega, dando-lhe permissividade. Esta é uma percepção a respeito de lacunas que encaminham um outro aspecto, este mais prático, não apenas no nível teórico, não apenas no nível da proposição teórica, mas no nível de questões cotidianas. Este problema que se apresenta a partir de agora é o das lacunas ideológicas. Nós temos, observando cotidianos, determinados fenômenos que são normatizados, outros não. O jurista, o não jurista, aquele que observa o direito por dentro da máquina do Estado ou da vida do afazer técnico do próprio direito e aquele que está simplesmente na vida social cotidiana, todos encontram normas jurídicas falando de certas questões e, eventualmente, não encontram normas jurídicas tratando de outras questões. Então, a pergunta fundamental é se nós temos aqui lacunas ideológicas, dada a nossa concepção ideológica de mundo, dados nossos valores, nossas virtudes, nosso horizonte moral, religioso, ético. Para nós, eventualmente, veríamos certas circunstâncias normatizadas, outras não, e sentiríamos necessidade de que ali houvesse normativa. Então, nós diríamos que há uma lacuna aqui, tomada eventualmente ou virtualmente aqui, no caso de uma lacuna de valores, lacuna aqui porque falta na nossa percepção social exatamente normativa para determinadas questões. Esta reflexão é uma reflexão que se põe no quadro geral de um horizonte de compreender a existência ou não de lacunas. Portanto, deveria, em um certo caso, por conta de premência de valores sociais, existir normativa ou o direito, ao não querer falar sobre isto, o direito então se reserva somente aquilo que está normatizado. É uma pergunta de teoria, mas também uma pergunta que se levanta do nível prático da própria vida social. Isto nos faz compreender que a identificação das lacunas demanda uma percepção teórica de mundo. Consideramos nós que o direito cobre todas as questões, deixamos de lado algumas questões, consideramos nós que esta cobertura se resolve, como a fórmula de Kelsen, sempre por uma norma permissiva, ou seja, se houver aqui, por exemplo, o surgimento de uma nova droga, não há lei nenhuma, normativa nenhuma para resolver, para tratar a questão desta droga. Então, pela solução kelseniana, poderíamos pensar que ela é permitida, dado que não há normativa, ou então diríamos que esta droga tem que ser legislada, normatizada e, de alguma maneira, ela tem que entrar no arcabouço de outras normativas que tratam de outras drogas. Esta pergunta sobre como resolver uma lacuna, para nós, é fundamental, porque a depender da teoria, nós não vamos resolver a lacuna, nós vamos dizer que simplesmente a lacuna não existe. Se nenhuma norma fala sobre essa questão, ela é permitida, esta é a resposta de Kelsen, ou então nós vamos dizer que é preciso mesmo preencher este espaço de uma lacuna com outra norma jurídica. O método tradicional para a resolução de uma lacuna
é a integração. Se nós vamos aqui preencher o espaço lacunoso das normas jurídicas, nós vamos integrar este espaço com outra norma jurídica. Se tomei o exemplo aqui de uma droga nova, da qual não há legislação nenhuma, não há normativa, nós, se tomamos a percepção de Kelsen, vamos dizer que esta droga, o seu uso ou sua venda é possível. Se nós tomarmos um método tradicional que o jurista opera quase sempre no cotidiano para resolver a lacuna, nós vamos integrar a este espaço que não tem normativa uma outra norma jurídica. Então, a integração é o elemento fundamental que vem aqui na vida cotidiana resolver lacunas. Existem duas fontes fundamentais para a resolução de uma lacuna, dois mecanismos de integração. Um deles o que chamamos de autointegração e o outro mecanismo heterointegração. A autointegração é este procedimento que busca, dentro do ordenamento jurídico nacional de um certo país, referências normativas que venham complementar esta mesma lacuna. Então, se no Brasil surge uma droga nova, e esta droga, sobre ela não há normativa no Brasil, no entanto, existem normativas jurídicas sobre outras drogas. Então, nós buscaríamos a legislação, a referência normativa destas outras drogas e traríamos para o caso desta nova droga que aqui se apresenta como um caso lacunoso do direito. Esta seria a autointegração. Busco norma de um mesmo país, de um mesmo ordenamento, para referenciar esta lacuna. Mas também existe o caso da heterointegração, e a palavra hétero do grego quer dizer diferente. Heterointegração, neste caso, seria dizer que uma legislação, por exemplo, de um país da Europa, já tem normativa sobre essa droga nova, que o Brasil ainda sobre ela desconhece qualquer legislação. Então o Brasil, ao invés de buscar considerações no plano interno do seu ordenamento jurídico, buscaria diretamente em outro ordenamento de outro país a referência sobre aquela droga em específico. Então diríamos aqui que resolvemos esta lacuna por uma heterointegração, buscamos uma norma de fora do ordenamento jurídico. Claro que isto aqui não tem ciência de desempate, em algumas circunstâncias os países, as situações jurídicas, o poder judiciário, todos aqueles que lidam com o direito se encaminham para uma questão ou para outra, mas o tradicional do jurista é sempre privilegiar os instrumentos de autointegração em referência ou aqui em face dos instrumentos de heterointegração, dado que as normas de um certo ordenamento interno, estas normas já têm uma sistematicidade, já têm uma dinâmica tal que incorporá-las aos casos lacunosos é menos custoso do que transferir a mentalidade e tentar incorporar uma normativa distinta do outro país para este mesmo ordenamento. Esta, portanto, é a forma tradicional, é o método tradicional de resolução de uma lacuna, é buscar integrar a esse espaço que está vazio uma norma jurídica ou internamente do ordenamento ou de outro ordenamento. Muito bem, quando se vai falar sobre a integração, vamos perceber que ela pode ser integração de norma de um ordenamento próprio ou de norma de outros ordenamentos, mas o fundamental é entendermos a partir de agora como funcionam estes instrumentos de integração. Como nós vamos pegar uma norma e integrar, neste caso concreto lacunoso que aqui se apresenta. Portanto, agora vamos entender o uso das ferramentas de integração, como proceder a esta integração. E existem aqui basicamente duas grandes fontes, dois grandes ferramentais para fazer a integração. Seja a autointegração, seja a heterointegração, ambas funcionam com base nessas ferramentas. Existem aqueles instrumentos de integração que nós chamamos de quase lógicos, porque de fato eles demandam uma espécie de saber mental de buscar aqui em algumas circunstâncias, alguns casos, algumas normativas, diretrizes que possam funcionar também para casos que sejam similares. A ferramenta quase lógica mais tradicional, mais usada e que resolve a maioria dos casos de lacunas é a analogia. A analogia é este ferramental, é este instrumental que faz com que, havendo uma normativa sobre um determinado caso e havendo um caso similar, parecido, que guarde aqui circunstâncias próximas, com este caso
já normatizado, mas este caso é lacunoso, não tem normativa, então, por analogia, nós fazemos uma comparação deste caso que tem norma em relação ao caso que não tem norma, e nós aqui, portanto, integramos esta norma no outro caso, cobrimos esta lacuna mediante esta similitude de horizontes que é possibilitada pela visualização da analogia. Além disso, nós temos um outro instrumento que é a indução amplificadora. Nós temos normas que tratam de alguns casos e nós poderíamos dizer que tendencialmente essas normas vão cobrir também esses casos lacunosos. Se há normativa no Brasil para falar de legislações a respeito de drogas, se uma nova droga vem surgindo, por uma indução amplificadora, podemos dizer que estas normas já estarão cobrindo os novos casos. Portanto, esta similitude que aqui vai se apresentar é inclusive numa certa cadência, numa certa perspectiva que faz com que nós ampliemos, nós venhamos a fazer uma indução desta interpretação de tal sorte que ela venha a cobrir um caso lacunoso. E também temos uma interpretação extensiva, outra ferramenta que poderia aqui dar ensejo a cobrir um caso lacunoso, dizendo que, embora a norma fale de tais e quais casos, é talvez razoável, é talvez, dado o horizonte das referências éticas, das referências principiológicas, valorativas do próprio sistema jurídico, é talvez importante que nós venhamos aqui a interpretar de modo extensivo uma tal norma jurídica e aplicá-la num caso lacunoso. Claro que neste caso aqui da interpretação extensiva é preciso muito cuidado, o direito, por exemplo, abomina interpretação extensiva para o caso do direito penal. O direito penal, ele compreende exatamente em termos muito claros se a norma existe, portanto, tipo penal bem específico e se não há norma, aqui se evita qualquer tipo de analogia, de indução amplificadora ou de interpretação extensiva que viesse a transbordar uma norma para um caso lacunoso. O fundamental, no entanto, a ferramenta mais tradicional para a integração, seja a autointegração, seja a heterointegração, costuma ser a analogia. Mas, além disso, existem outros instrumentos de integração que são institucionais. Então, ao invés de buscarmos aqui normas jurídicas que sejam similares, sejam semelhantes, ao invés de procedermos a uma analogia, em alguns casos nós responderíamos à circunstância da lacuna dizendo que nós vamos diretamente buscar referências institucionais. Esses casos são hipóteses muito mais raras, muito mais difíceis de se concretizar, exatamente porque o grau da sua variabilidade, da sua interpretação, o grau da sua perspectivação é muito laço, é muito amplo, muito difícil de ser determinado. Por exemplo, alguns diriam que para resolver uma lacuna nós podemos usar os chamados princípios gerais do direito. Mas como esses princípios também demandam muita argumentação, demandam uma concordância social muito ampla que não existe na realidade concreta, a dificuldade de preenchimento de lacuna por tais princípios gerais é talvez bastante clara. Nós também temos os costumes. Nós poderíamos dizer que uma lacuna se resolve com aqueles que são os costumes da sociedade, mas também isto tem bastante resistência na sociedade, na vida cotidiana, dado que os costumes podem ferir, eventualmente, desejos, expectativas, vontades ou até mesmo a sistematicidade das próprias normas jurídicas. E ainda há aqueles que dizem que se resolve uma lacuna por equidade, ou seja, por percepção de cada caso concreto e a partir daí, então, nós diríamos que, a depender da circunstância, a depender da casualística, a depender do concreto, nós damos uma resposta ou outra a este mesmo espaço que está lacunoso e que demanda uma resolução do direito.